Bom dia! Feliz sábado! É muito bom mais um sábado podermos estar na casa do nosso Deus, para aqui podermos cultuar, engrandecer o nome do nosso Deus e também louvá-lo. Para você que está em casa nos assistindo, seja muito bem-vindo também. E vamos adorar a nosso Deus. Antes, porém, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com a igreja. Eu sei que nós já tivemos a escola sabatina aqui, mas ainda assim, você já teve a oportunidade de olhar para o seu colega ao lado, dar-lhe um sorriso e desejar-lhe um feliz sábado? Se ainda não o fez, vamos fazer neste momento. Muito bem, embalados nessa bela cena de confraternização, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos trouxe até aqui hoje. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecê-lo. Por isso eu te convido para louvar conosco, cantando o hino Como Agradecer. Para isso, eu te peço que fique em pé e que possamos erguer um coral maravilhoso em louvor a nosso Deus. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus demos glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória, pelo que fez por Feliz sábado, igreja. Aqueles aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela transmissão, sejam bem-vindos à casa de Deus. Que possamos nessa manhã adorá-lo em verdade, em adoração.
Convido agora vocês a inclinar a fronte para que nós possamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigado por mais um sábado nos trazer aqui na Tua casa para Te adorar com os nossos irmãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã e que o Senhor esteja conosco e nos acompanhe nessa nova semana que se inicia, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Venham, crianças. Podem se assentando. Sejam bem-vindos ao Casa de Deus. Meu nome é Silvana, eu sou professora. Levanta a mão quem foi à escola cristã de férias durante essa semana. Olha que legal. Eu estou aqui porque eu participei da escola cristã de férias. Lá, nós aprendemos muitas histórias bonitas que estão escritas na Bíblia. E nós usamos essa Bíblia. Tem uma criança forte que poderia segurar essa Bíblia para nós? Ok. Levanta. Segura por baixo, porque senão ela vai cair. Isso. Muito obrigada. Nós estudamos muitas histórias bonitas dessa Bíblia, mas está faltando uma pessoa muito importante aqui que eu não estou encontrando. Pessoal, cadê o cientista? Cadê o Dr. Braulio? Eu tô aqui, cheguei. Vamos chamar, Oi, Dr. crianças, Braulio. tudo bem com vocês? Essa semana a gente aprendeu várias coisas. Vocês estão vendo que está tudo bem coloridinho? Arco-íris, cores. Lembra do quê? Noé, a arca, o arco-íris, que é o símbolo da promessa que não ia chover mais. Vocês lembram? Que lindo, você já pintou o seu, né? E essa semana a gente aprendeu como as cores são importantes. Nós fizemos várias experiências, vimos como é que o arco-íris é formado. E aí a gente trabalhou bastante, fizemos comidinha, fizemos várias coisas. Vimos como as comidas são coloridas, as frutas, também, o que mais? As verduras, o pratinho tem que ser bem colorido, mas teve muito mais coisas, né, professora? Claro, nós estudamos conhecemos pessoalmente vários personagens da Bíblia. Verdade. E eles vieram aqui, acreditam? E eles vão conversar conosco também. Vai lá, cadê os personagens? E aí, galera, beleza com vocês? Tudo bem? Tem alguns rostinhos que eu conheci, que eu vi. Tem um pessoal aqui também, né, que estava lá com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Moisés e esse aqui é o Noé. E a gente esteve a semana toda ali conversando um pouquinho sobre como a criação foi feita, os 7 dias da criação, sobre como Jesus ensina para a gente, sobre a importância de a gente cuidar do nosso corpo e também sobre algumas histórias da humanidade e que o Noé vivenciou muitas delas. Conta para eles, Noé. Então, tivemos 5 personagens essa semana. Moisés, Enoque, Noé, sem o filho de Noé, e a gente terminou com Jesus. E primeiro a gente vê que aqui teve a criação, que Deus fez tudo o que existe. Mas então veio o pecado. E com o pecado na humanidade veio 2 tipos de pessoas. Aqueles que faziam o certo, que seguiam a Deus, e aqueles que não seguiam os caminhos de Deus. Nesses que faziam o que era certo, a gente conheceu Enoque, que era tão amigo de Deus que ele acabou indo para o céu. E então chegou o principal personagem da semana, Noé. Mas eu acho que a gente pode
usar as crianças também para elas vão contar para vocês. Galera, Noé pregou durante quanto tempo que ia ter um dilúvio? 120 anos. Depois desses 120 anos, construindo a arca e pregando, entraram os animais e eles entraram na arca. Quando todos estavam dentro da arca, começou a chover imediatamente? Não, eles tiveram que esperar 7 dias. Depois desses 7 dias começou o dilúvio. Eu acho que essa vocês sabem. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. E depois que acabou os 40 dias e 40 noites, as águas abaixaram? Demorou quanto tempo? 150 dias até todas as águas abaixarem. Mas depois desse tempo, Noé soltou alguns pássaros, não foi? 4 pássaros, até eles saírem da arca e ele construiu o altar. E Deus coloca então o arco-íris da promessa que nunca mais teria chuva. E é isso que mostra essa promessa. Hoje esse arco-íris está lá no trono de Deus. Não só aqui, mas no trono de Deus, mostrando que Deus cumpre as promessas sempre. E Ele vai um dia, não só nos salvar do dilúvio, mas nos salvar do pecado e levar para o céu para a gente conhecer esse arco-íris do trono dele de pertinho. Muito bem. E durante essa semana a gente teve muita gente envolvida, foi ou não foi? Com certeza. Muita gente envolvida, ajudando, apoiando a gente durante toda essa escola para a gente poder contar essas histórias tão legais. E eu queria convidar aqui algumas pessoas que estiveram diretamente ligadas, toda a equipe, né? Toda a equipe, todo mundo que participou hoje na escola, todo mundo que trabalhou, que ajudou. Pode vir todo mundo, para vocês verem um tanto de gente que estava envolvida. Cadê? Podem vir aqui para frente. Tem muita gente que já está ali na frente também. Pode ficar em pé. O pessoal que está aqui, os monitores podem ficar em pé. Pode ficar em pé os monitores. A equipe toda que ajudou. E neste momento, teremos uma música primeiro ou a palavrinha primeiro? Irmãos, essa semana foi uma semana cheia de desafios, mas muitas bênçãos. Nós tivemos 210 crianças nessa escola cristã de férias. Dessas 210, 130 eram da comunidade. Então nós tivemos contato com crianças que talvez, foi a primeira oportunidade de ter contato com as histórias que nós conhecemos. E a gente louva a Deus por essa equipe que aqui, nós não temos todos, tá? Nós tivemos ao longo da semana 80 pessoas envolvidas. Ministério Jovem, Desbravadores, a nossa pastoral que nos apoiou em todos os momentos, o NASP que abre as portas para a gente, para cada evento que a gente precisa fazer. Foi uma semana de bênçãos e uma missão muito importante. E a gente já agradeceu a essa equipe maravilhosa por eles terem aceitado essa missão, por eles terem aceitado ser bênção na vida dessas famílias e dessas crianças. A igreja tem muitos projetos missionários, e nós, não só os que estão aqui à frente, mas você que está sentado aí, pode fazer parte de diversas formas, orando, doando, participando, se envolvendo, porque assim a gente vai ver Jesus voltar mais rápido, que essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Então a gente só tem a agradecer essa galera animada que vinha todos os dias empolgado, fazendo a diferença na vida de cada um. O nosso muito obrigado. Agora as crianças irão cantar uma música que elas cantaram todos os dias essa semana. Elas vão estar apresentando para vocês, ok?
Vamos orar então, crianças? Vamos? Vamos. Posição de oração. Querido Jesus, muito obrigada pela Escola Cristã de Férias. Muito obrigada por essa semana abençoada que tivemos. Que seu Santo Espírito possa florescer todas as sementes plantadas, Senhor. Que o Senhor cuide de cada criança e de cada família. Continue conosco no restante desse sábado. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. A saída será pela lateral, tá bom? Vamos descer com reverência, sem correr. Vamos? Feliz sábado a todos. Em Malaquias 3:7, Deus faz um chamado para o seu povo para que voltem para Ele. O texto diz: desde os dias de seus pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que temos de tornar? No livro de Malaquias, Deus nos convida a voltar para Ele com um chamado sincero: voltem para mim. Este convite nos lembra da importância de retornarmos ao Senhor, não apenas com nossos corações, mas também através das nossas ações e devoção, incluindo o ato de entusiasmo por meio de dízimos e ofertas. O dízimo pertence ao Senhor e deve ser entregue à tesouraria como uma expressão de nossa fidelidade e gratidão. Ao fazermos isso, registramos que tudo que temos vem dele e que somos apenas mordomos de seus bens. Assim, contribuímos para a missão da igreja local e regional, demonstrando nosso compromisso com a obra de Deus. Ao som da música, os diáconos podem retirar as ofertas e dízimos.
Feliz sábado, igreja do NASP Hortolândia. Que prazer estar falando com vocês aqui. E estou passando rapidinho para convidar a todos para no sábado que vem começarmos a nossa semana de oração jovem. A última vez. Eu tenho certeza de que ela vai ser marcante, vai ser importante para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus amigos, convidados. Chama todo mundo, porque vai ser bênção passarmos a semana toda juntos buscando a última vez de Jesus aqui nessa terra e a nossa última vez também, de várias maneiras, de várias formas, aqui na nossa vida também. Deus abençoe você. Nos vemos sábado que vem. É um prazer estarmos juntos na casa de Deus. Hoje temos muita gente. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Ministério da Criança, na pessoa da irmã Ellen Ramos, que aceitou esse desafio e está fazendo um trabalho belíssimo, juntamente com as professoras, atendendo à necessidade da igreja. Mais de 220 crianças, eu poderia citar vários nomes, mas já foram citados aqui. A minha gratidão a cada um de vocês. De uma forma especial, o pastor Kevin Dantas, pastor dos jovens, e o pastor Félix, o pastor do evangelismo. Obrigado também pela oportunidade de poder participar também em algumas dinâmicas. Nós louvamos a Deus porque o programa da igreja ele continua. E na semana que vem, como o pastor Hassani nos convidou, nós teremos uma linda semana de oração, com alguns elementos. Primeiro elemento, muito conteúdo espiritual. Isso é inegociável. O pastor Hassani, ele é caracterizado pelo estudo. Ele também é experiente, porque já trabalhou no Ministério Jovem, trabalhou no antigo IAN, que é a nossa faculdade lá na Bahia. Hoje tem um outro nome, acho que é UniAN. UniAN. E tem feito um belíssimo trabalho, estava se preparando para viajar para uma missão internacional e vai passar por aqui para nos abençoar. Música de qualidade, dinâmicas totalmente diferentes. O programa das noites vai começar às 19h30 para facilitar a vida daqueles que estão trabalhando, se empenhando, cuidando da família, para também terem o seu espaço para estarem com a gente. A última vez, eu sonho em ver Jesus voltando vivo. Ontem estivemos participando da cerimônia funeral da irmã Diná. E ela sempre, quando me encontrava, dizia assim: pastor, eu estou orando pelo senhor. Não é só ela que faz isso, outras irmãs, outros irmãos. E a nossa gratidão quando a gente tira as arestas do ressentimento, das mágoas, né? E entende que a gente ainda está nessa terra por causa da missão. Então, eu queria convocá-los de uma maneira firme, mas carinhosa, a você orar pela sua família, orar pela liderança da igreja, orar para que aqueles erros que são cometidos sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Com humildade a gente chega lá, com egoísmo a gente não chega lá. Portanto, vamos nos unir nesse ponto. Eu quero aproveitar esse momento, agora que está mais tranquilo. Eu sei que hoje é uma festa e isso faz parte também do dinamismo de uma pessoa. Mas quando você entra na igreja, nós estamos sentindo que cada vez a igreja está crescendo mais. Toda a honra e toda a glória para Deus. Mas eu tenho parte nisso. Às vezes eu erro nisso. Eu confesso a vocês que eu cometo erros em relação a isso. Se você se tornar um adorador reverente, você vai estimular aquele que estiver do seu lado. Isso é natural. Algumas vezes eu cometo esse erro, quem sabe você também possa cometer. Vamos nos unir na reverência da adoração ao culto do Senhor. Nós estamos aos domingos desenvolvendo uma série chamada Fundamentos da Fé. São doutrinas bíblicas. Você já sabe que nós temos uma classe da Novo Tempo, todos os sábados, que daqui a alguns dias vai voltar. Você já sabe de vários pequenos grupos, tanto de adolescentes, jovens, como pessoas de mais experiência. Você já sabe da nossa classe bíblica, que acontece
através do Ministério da Criança, desde o dia 26 de abril, lá na sala dos primários. Você já sabe da Bíblia entre Amigos, que acontece antes do programa Evangelismo, ou dia Evangelismo, no sábado ou no domingo à noite. Então, você que gostaria de estudar um pouco mais, crescer um pouco mais, amanhã o tema será Métodos de Sucesso. Hoje, existem alguns preletores nas redes sociais que vendem um produto caro para você descobrir os métodos de sucesso. Através da palavra de Deus, você vai encontrar algumas sugestões. Pelo menos 4 sugestões. Já vou antecipar aqui. Qual delas vai nos dar o verdadeiro sucesso para o reino dos céus? Eu quero, nesse momento, apresentar o orador deste final de manhã e começo de tarde. O pastor João Nogueira, que já está conosco desde o primeiro culto, ele é o ministerial. O que é um ministerial? Ministerial é aquele que é o conselheiro de mais de 60 pastores que temos em toda a associação. Alguns são pastores de escola, outros são obreiros bíblicos, outros são pastores de igreja como eu. E ele também faz parte, é líder do conselho ministerial da associação, onde juntamente com o nosso presidente, ele pode ajudar no andamento e na harmonia das atividades da igreja. Pastor João, muito obrigado pela sua presença, que o poder de Deus mais uma vez o use, como usou no primeiro culto, e que estejamos prontos para ver Jesus voltando. Precisamos dos detalhes, precisamos ter calma, mas acima de tudo, precisamos estudar a Bíblia e sermos dependentes de Deus. Feliz sábado a vocês, aos nossos amigos que nos acompanham. Orem por nossa igreja e se você quiser ter uma experiência maravilhosa, você é nosso convidado. Mais uma vez eu convido vocês a louvarem a Deus. Só que dessa vez eu vou explicar como nós faremos a dinâmica do próximo hino. Convido a todas as mulheres para que junto a mim e a Andréia façam as 2 primeiras frases iniciando o hino. Logo na sequência, os homens junto ao Luan e ao Luca fazem as outras 2 frases. Posteriormente, nós faremos a segunda estrofe, cantando uníssono, toda a igreja. E na terceira estrofe, aqui vai ser um momento especial, onde você vai poder colocar o seu dom de dividir vozes para a honra e glória do nosso Deus. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas talentosas aqui, que cantam muito bem e que certamente sabem fazer vozes. Mas de repente tem alguém que diz, não, eu não sei fazer. Não tem problema, cante a melodia. Aliás, cante aquilo que vier do seu coração, porque certamente chegará ao trono de graça do nosso Deus. Vem brilhar, vamos todos juntos fazermos este louvor. Com que a tua luz
Feliz sábado. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 16, diz assim: O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Vocês creem que Deus lhe dará uma promessa na sua vida? Da mesma forma que Deus deu a Noé a promessa do arco-íris, uma aliança, Deus dará também a você a vida eterna. Convido aqueles que puderem, que quiserem também, vir aqui na frente para orarmos e entregar o pedido ao nosso Deus. Convido aqueles a se ajoelhar. Querido Santo Deus, aqui estamos em Sua presença. Nos abençoe nesse dia santo e nos livre de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer nosso rosto diante das pessoas. Guarde os clubes aventureiros, desbravadores, o clube do JA. Cuide de todos os ministros de toda a igreja, os anciões, os pastores, os membros, todos, Senhor. Por favor, Senhor, nos guarde e nos faça lembrar que nesse dia é o seu santo sábado, como diz na tua santa lei. Que o Senhor nos guarde e nos levante. Que podemos, quando o Senhor voltar, que quando o Senhor voltar, nos faça ganhar a vida eterna e recebemos a coroa da vida. Abençoe o pastor que vai pregar hoje, o pastor João, que ele seja uma luz, um instrumento para nossas vidas. Nos abençoe nesse dia e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Continuando na preparação do nosso espírito para a mensagem, Templo Vivo é o que cantaremos agora. Habita, ó Senhor, em meu viver, faz-me aprender o teu querer, enche-me com teu Espírito, faz em torno um templo vivo, pra manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo, pra manifestar o teu poder, pra manifestar o teu poder. Bom dia. Eu espero que todos estejam tendo um feliz sábado. Espero que você esteja sentindo a presença de Deus nesse lugar, como eu também estou sentindo. Amém? Eu quero parabenizar a equipe do louvor, aqueles que prepararam tudo, aqueles que estão trabalhando nos bastidores. Quero destacar de uma forma especial aqui também o trabalho que foi feito com as crianças na Escola Cristã de Férias. Parabéns! Louvado seja Deus por tudo que tem sido feito aqui. Quero agradecer ao pastor Ronaldo. Pastor, que alegria estar aqui contigo. Que Deus continue te abençoando, te usando, sempre guiando os seus passos junto com a sua família. É um prazer muito grande estarmos aqui juntos. Trago um abraço carinhoso do nosso pastor presidente, o pastor Aguinaldo, um abraço carinhoso para todos vocês aqui nessa manhã de sábado. E nós viemos aqui hoje, de uma forma especial, para estudarmos a Bíblia, correto? Quem veio aqui para estudar a Bíblia? Deixa eu ver as mãos. Amém, que bom, nós também, eu também. E nós estamos estudando nesse trimestre uma lição que vai falar sobre o livro de Êxodo. A lição inteira vai falar sobre o livro de Êxodo. E eu quero pegar um gancho, uma partezinha da lição, e daqui eu quero partir para fazer algumas aplicações que você não vai achar lá na lição. Mas eu queria aplicar com você de uma história e de algumas semelhanças que tem naquela história do passado com a nossa vida presente hoje. Então, assim, esse é o objetivo, por isso, o tema As Propostas de Faraó. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, no capítulo 5, e nós vamos ler aqui a partir do verso 1. Mas antes de lermos, eu quero convidar você de uma forma muito especial a inclinar sua cabeça e nós vamos falar com Deus nesse instante. Tudo bem? Êxodo, capítulo 5, verso 1 em diante, mas antes da leitura, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que a gente tem de estar em Tua casa. Obrigado por estarmos juntos aqui nesse instante. Alguns estão nos acompanhando de casa, dos aparelhos, de telefone, das TVs. Mas, enfim, nesse instante, nós rogamos que o Senhor esteja presente na nossa vida de uma forma muito especial, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que não seja um ser humano a falar, mas que o Espírito Santo possa falar aos nossos ouvidos, à nossa mente,
e que possamos extrair lições preciosas para o nosso dia a dia. Abençoe-nos como teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, de uma forma especial, quando nós vamos ler aqui, mas eu queria mostrar para você algumas analogias que você vai encontrar na história do Êxodo e ali no Antigo Testamento, mas de uma forma especial ali na história do Êxodo. Quando a gente ouve falar em Egito, por exemplo, você ouve falar assim, Egito. O que era o Egito hoje, antigamente, e o que é o Egito hoje, se a gente for trazer para o símbolo, né? O Egito era o lugar que o povo de Deus estava habitando naquela época. Então a gente pode falar que o Egito é um símbolo do mundo que a gente vive, que a gente está habitando aqui. Os hebreus, eles não queriam continuar ali no Egito. Alguns até queriam, mas o Egito é esse símbolo ali do nosso mundo. Um outro símbolo que aparece no Egito, aparece ali no livro de Êxodo, além do Egito. Um outro símbolo, Faraó. Quem era o Faraó? O Faraó era o rei, aquele que dominava aquele reino naquela época. E o Faraó, ele oprimia o povo de Deus. Se a gente for colocar quem é o Faraó, se a gente for fazer uma aplicação hoje, quem seria o Faraó? Nós poderíamos falar que o Faraó seria o próprio Satanás, o próprio diabo. Quem são os israelitas? Quem são os israelitas? Os israelitas eram os filhos de Deus. E hoje a gente poderia falar que os cristãos, nós cristãos, seríamos como se fossem os israelitas, se a gente fosse aplicar essa história no nosso tempo. E a gente tem também aqui Moisés. E a lição, ela fez algumas aplicações para Moisés, mas Moisés também, ele é um símbolo, um representante de Cristo, né, o nosso grande libertador. Agora, nesse momento que a gente está falando aqui, está conversando sobre analogia, eu queria destacar aqui 5 estratégias, 5 propostas que o Faraó fez para o povo de Deus não sair do Egito. Ele queria segurar o povo de Deus ali no Egito. E essas 5 estratégias, elas são semelhantes às estratégias que o inimigo usa, as propostas que o inimigo usa, para nos segurar no mundo também. E daí, eu quero que você leia comigo aqui, Êxodo 5, de 1 em diante, diz o seguinte. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe sair Israel? E a lição trabalhou isso aqui, não é esse o ponto, mas o verso 3 diz o seguinte, eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espadas. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Aí vem o destaque que eu queria fazer para você aqui nessa manhã, que diz o seguinte: no mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Verso 7. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. E aí vem aqui o destaque maior, que diz o seguinte: são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a quê? O que diz aí? A mentiras. Quando eu falo nesse ponto aqui, a proposta
que Faraó faz para o povo de Deus. Ele diz o seguinte: olha, não tenha tempo para Deus. Não tire tempo para Deus. E quando eu olho lá para o passado, para essa história, eu fico me perguntando assim, será que o diabo não tem feito a mesma coisa com a gente hoje, com o nosso tempo? Tentando tirar o nosso tempo, sobrecarregando a gente de atividades. Você já viu como as pessoas hoje da nossa época têm atividades? Já viu como que você trabalha, como todos nós trabalhamos, e o tempo vai ficando cada vez mais escasso? Quando os meus pais estavam vivos ainda, eles moravam num sítio, e às vezes a gente ia para lá e passávamos o mês ali de janeiro, ou alguns dias de janeiro, e eu morava em São Paulo nessa época, e ia para ali, e aquele agito ali de São Paulo, aí você chegava numa zona rural, que na época nem celular pegava. E sabe uma coisa que era diferente? O tempo custava passar. Porque na vida moderna você está tão agitado com tantas coisas. E você já notou que até as crianças, hoje em dia, elas têm uma agenda repleta e lotada? Como que é a agenda do seu filho? Porque lá em casa, eu pego os meus filhos assim, é tanta coisa para fazer. E essa é a nossa agenda. E a agenda vai ficando lotada. E a agenda vai enchendo. E a agenda vai crescendo. E a agenda vai aumentando. E você tem que correr atrás dos recursos financeiros. E aí você muitas vezes arranja mais de um trabalho e você vai fazendo. E é tanta coisa que quando você se assusta, a sua comunhão com Deus começa a ter dificuldades. Será que o inimigo não está usando a mesma proposta, fazendo a mesma proposta para a gente? Olha, não tenha tempo para Deus, eu vou ocupar a sua mente aqui com um monte de coisas. Porque na época, quando Moisés ele chega e fala o seguinte, olha, nós precisamos ir adorar a Deus. O faraó fala o seguinte, olha, esse povo está com tempo sobrando. Vou tirar o tempo deles. Vou sobrecarregar o tempo deles. E eles não vão ter tempo para Deus. E uma das maiores tentações que nós temos hoje em dia é não ter tempo para Deus. Não ter tempo para Deus. Como tem sido a sua vida? Será que você tem conseguido levantar, ter a sua comunhão com Deus, orar, ler a Bíblia, estudar? Ou você tem levantado, saído de qualquer forma e vai ali os atropelos da sua vida e de repente chega à noite, chega cansado e não continua sem ter tempo para Deus? E aí alguém te pede para fazer alguma atividade na igreja e fala assim, olha, eu não posso, eu estou tão cansado que eu não consigo. O faraó sabia que se tirasse o tempo do povo, eles não iam pensar em adoração. Então a primeira proposta dele é, olha, não tenha tempo para Deus. Não tenha tempo para Deus. Como tem andado a sua leitura da Bíblia diária? Como tem andado o estudo da lição da escola sabatina? Como tem andado o culto lá em família, na sua casa? Como tem andado? Como tem andado a sua comunhão com Deus? Será que o tempo, a agenda apertada, está tomando conta que você não possa se envolver nas coisas do Senhor e na comunhão com o Senhor? E se é assim, eu queria desafiar você até a mesma coragem que Moisés na época teve. Falou assim, não, isso não vai nos atrapalhar. E eles perseveraram e continuaram. E como aquela primeira proposta não deu certo, o faraó então, ele vem com uma segunda proposta. Que aí eu quero convidar você a ir lá no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 25. Porque a primeira não deu certo, então vem a segunda. A primeira foi justamente tirar o tempo, mas vem a segunda proposta aqui, em Êxodo, capítulo 8, verso 25, que diz o seguinte, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas... Eu tive um professor de português, muito bom professor, e ele falava o seguinte, olha, você está falando uma coisa, quando vê um mas, aí arrebenta tudo que você falou antes. Olha, eu gosto muito de fulano, mas
O mas é uma... E aí, Faraó diz, olha, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Não saiam do país, fica aqui no Egito mesmo. Permaneça no Egito. É interessante que a Bíblia tem um texto, lá em 1 Pedro 1, verso 15, que diz o seguinte, ali fala, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E o faraó sabia que se o povo ficasse ali naquele país, com a cultura ali cercando eles, dificilmente eles iriam conseguir tirar tempo e ter condições para adorar a Deus. E ele falou o seguinte, olha, fiquem por aqui mesmo, permaneça no Egito. Permaneça aqui no Egito. É interessante que a Bíblia fala para a gente não amar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala o seguinte, olha, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus diz isso, né? Como que a gente vai fazer esse equilíbrio de estar no mundo, mas não amar o mundo, não amar as coisas desse mundo? Nós só vamos conseguir isso se nós tivermos o nosso pensamento ligado nas coisas do Senhor. É a única forma que a gente tem, é se nós mantermos a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração ligados nas coisas do Senhor e pedimos a Deus que nos dê essa pureza. Porque a gente vive num mundo impuro. Você lembra ali do chamado de Isaías, quando ele foi chamado, e ele falou assim, olha, eu vivo no meio de um povo impuro, e eu também sou impuro. E vem o anjo ali, e purifica Isaías. É uma história muito bonita, que depois você pode ler. Mas a proposta do faraó, fica por aqui mesmo, e não desenvolva a sua pureza. Permaneça aqui no Egito. Adore de qualquer forma. Adore aqui de qualquer maneira. E Moisés e Arão, eles foram perseverantes. Eles falaram assim, desse jeito não dá, nós vamos continuar no nosso intuito. Aí vem a terceira proposta. A terceira proposta. O Egito, muitas vezes, ele tenta seduzir aqueles que estão por perto, mas eles vêm, então, com a terceira proposta. A terceira proposta está aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte, disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Sabe o que o faraó estava dizendo? Você quer ir? Tá bom, vá. Mas não cresça, não avance, não vá longe. E eu fico imaginando e pensando, será que o diabo não faz a mesma coisa com a gente hoje? Olha, você está progredindo na fé, mas não vai muito longe, fica por aí. Tem um texto de Paulo que ele fala que ele queria dar alimento sólido, porque eles precisavam, aqueles cristãos ali da época, precisavam desenvolver e crescer na fé. Nós precisamos ser cristãos que cresçamos na fé. Tem um ditado, que eu não sei se você conhece esse ditado, diz o seguinte, tem gente que sai da roça. Conhece esse ditado? Tem gente que sai da roça. Mas o quê? Mas a roça não sai dele. Nada contra a roça é uma coisa muito boa, eu mesmo gosto demais. Mas eu vou parafrasear esse ditado popular, e eu queria dizer para você o seguinte, tem gente que sai do mundo. Completa para mim o que eu quero dizer. Mas o mundo não sai dele. A pessoa até está aqui, mas a cabeça está lá. Está lá no mundo, nas coisas dessa terra. Gente, no ano de 2020, nós vivemos aí a pandemia.
Você sabe, a pandemia ela ensinou muitas coisas para muita gente. Alguns aprenderam, outros não. Mas uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi na pandemia, é que de uma hora para outra, a sua vida pode mudar. Pode ou não pode? A vida da gente muda assim. Porque a vida estava correndo, de repente, pandemia, mudou tudo. Nós precisamos perceber que essa terra é passageira, que esse mundo é passageiro. E que as coisas passam, e passam rápido. E a gente precisa entender que a nossa mente ela não pode estar ligada às coisas dessa terra, mas a nossa mente tem que estar ligada às coisas de Deus. A nossa preocupação não pode ser com as coisas dessa terra, mas a nossa preocupação tem que ser com as coisas de Deus. A nossa vida não pode ser resumida simplesmente no vai e vem das coisas aqui, mas a gente tem que mirar para o céu, para frente, para aquilo que nos aguarda, para aquilo que espera. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Nós somos uma igreja que a gente, por natureza, do nosso DNA, a gente sempre foca na escatologia, no estudo das coisas futuras. Mas eu queria desafiar você a não esperar o reino de Deus vir lá na frente, mas viver o reino de Deus agora, na sua vida. Amém? Que você não possa esperar, quando chegar, quando fizer isso, eu vou mudar. Mas aprenda a viver agora. A proposta de Faraó é, não vá muito longe, fica por aqui mesmo, não tenha maturidade espiritual. Mas Moisés e Arão não aceitaram isso e continuaram e perseveraram. E aí vem, então, a quarta proposta. A quarta proposta ela é muito interessante porque tem a ver com uma das áreas que eu cuido na associação, que é a área do Ministério da Família. E quando a gente para pensar nisso, antes de eu falar, eu queria que você lesse comigo Êxodo, capítulo 10, verso 8 até o 11. Olha só a proposta que Faraó ele faz aqui ao povo. Êxodo, capítulo 10, verso 8 a 11. Olha a proposta dele. Ele diz o seguinte: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? E Moisés respondeu: temos que levar todos. Quem são todos? Os jovens e quem mais? E os velhos. Os nossos filhos e quem mais? E as nossas filhas. As nossas ovelhas e os nossos bois. Porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. As famílias hoje, elas, quando Moisés e Arão vieram falar com o faraó, diz o seguinte: quem vai? A gente vai com todo mundo, vamos com a família, vamos com os jovens, vamos com os velhos, vamos com todo mundo. E ele diz: vocês não vão, vocês vão sozinhos. E eu posso aplicar isso falando da família. O inimigo, ele está enfurecido com as famílias. Tem um texto de Ellen White, na Review and Herald, de 16 de abril de 1901, que ela diz o seguinte: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Então, quando a gente para pensar nisso, é lógico que aqui não está falando do núcleo familiar, mas está falando da humanidade. O inimigo está irado contra a humanidade, ele está irado contra mim e contra você. E ele vai mudando as estratégias ao longo dos tempos. Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, há 23 anos atrás, eu lembro que muitas vezes a gente era muito acionado com casos de endemoniamento. Olha, pastor, tem uma pessoa que está possuída ali. Eu lembro disso. Mas de um tempo para cá, a gente
nós pastores, nós somos muito acionados com pessoas que estão enfrentando dificuldades familiares. O inimigo vai mudando as suas estratégias. Um dia desse eu estava me preparando para deitar. Já sabe quando você vai fazendo aqueles preparativos para você já ir se desligando e tudo. E aí, de repente, o telefone toca. Era uma família do meu distrito, e eles precisavam que eu fosse ali. Eles falaram assim: pastor, você pode vir aqui? Eu falei assim: por quê? Olha, a gente está passando uma dificuldade, um problema muito grande, muito sério, com a nossa filha. Será que você pode vir aqui? E aí eu pego e saio ali, peguei a minha esposa, ela foi comigo. A gente saiu, voltou ali daquele lugar, passava das 2h. E a gente voltou falando assim: nossa, que luta, que dificuldade. O inimigo tem feito essa proposta: olha, vá só você, deixa a sua família para trás. Vá apenas você. Interessante que uma família bem estruturada é algo marcante. E Ellen White, ela fala sobre isso. Ela diz o seguinte: olha, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Ele sabe que se você cuida da sua família, isso daí vai ser uma forma, uma proclamação da mensagem. E ele não quer que as famílias hoje estejam bem. E é por isso que ele fala o seguinte: vá só você, cuida só você, cuida da sua vida. Eu tenho 2 adolescentes lá em casa. E eu viro para eles o seguinte, eu falo assim: olha, o céu vai ser muito bom, mas não vai ter graça se vocês não tiverem. Você já imaginou o céu sem a sua família? O céu vai ser bom de qualquer forma, mas vai faltar alguma coisa. E é por isso que a gente precisa falar o seguinte: Senhor, salva a minha família, eu não quero deixar minha família para trás. O faraó do passado propôs deixar a família para trás, mas eu não posso deixar a família para trás. E Deus hoje Ele está te convidando para que você possa clamar por Ele e dizer: Senhor, eu quero que a minha família seja salva. Satanás, ele investe toda a força para destruir as famílias, porque ele odeia famílias adorando ao Senhor. Patrick Morley, ele diz o seguinte: olha, Satanás, ele procura pontos vulneráveis na vida da gente, dos quais não vemos necessidade de nos defender. A gente está tranquilo porque a gente acha que está tudo bem. E ele diz o seguinte, por exemplo: Satanás não nos tenta odiarmos nossa família, ele nos tenta para que, sem perceber, deixemos o trabalho consumir nosso tempo, até que possamos servir a Cristo 5 noites por semana, até que paramos de servir a Cristo 5 noites por semana. E o resultado para a nossa família será o mesmo que odiá-la, missão cumprida. O inimigo vai fazendo aos poucos, ele vai tirando a sua estrutura aos poucos, ele vai minando aos poucos. O pastor Jim Cymbala, ele teve um problema com a sua filha. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele escreveu alguns livros e ele conta que há muito tempo a sua filha se afastou dele, se afastou de Deus, saiu de casa, foi para longe, foi para o mundo e tudo o que nele contém. Era a Chrissy. A Chrissy, ela se rebelou contra a família. Ela saiu de casa e ela estava vivendo o mais longe possível da presença de Deus. Uma noite ela estava lá, no meio de onde ela estava, ela sentiu uma angústia muito grande no coração. E naquele dia, aquela adolescente, ela falou o seguinte: ela sentiu algo estranho acontecendo na vida dela, e então ela sentiu a sensação de que tinha alguém orando por ela. E tinha alguém orando por ela. Um membro da igreja que o pastor Jim Cymbala era pastor, havia feito uma proposta de que todos naquele dia orassem em prol da Chrissy. E todos começaram a orar por ela. Toda a congregação estava orando,
toda a congregação onde o pai pastoreava estava orando pela Crícia. E de uma forma especial, ela sentiu essa oração. Durante aquele dia, ela então decidiu, depois de 2 dias, ela decidiu voltar para casa. E quando ela chega na porta de casa, a primeira coisa que ela se pergunta, a primeira coisa que ela faz de pergunta para o pai era: quem estava orando por mim? E ela então pediu perdão e recolocou a sua vida no caminho de Cristo. Talvez nessa manhã eu esteja falando aqui presencialmente, ou talvez alguém que esteja assistindo a gente, alguém que tem um filho afastado, uma filha afastada dos caminhos de Deus. E você tem se angustiado com isso. E você tem se preocupado com isso. Porque eu sei que você não quer entrar na Canaã sem a sua família. Talvez o seu filho não esteja. Talvez haja aqui algum filho que está angustiado porque quer pregar para o pai, para a mãe, e eles não aceitam. Essa semana me escreveu um jovem e falou assim: pastor, só eu aqui em casa que sou adventista. Só eu. Ninguém mais. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, só eu. Mas você quer que a sua família também vá para Canaã junto contigo. Eu quero desafiar você a se colocar nas mãos de Deus e a colocar a sua família nas mãos de Deus. E falar o seguinte: Senhor, salva a minha família. Eu quero muito ser salvo, mas que não seja só eu, que a minha família também seja salva. A avó da minha esposa, ela sempre orou pelos filhos afastados. Sempre orou pelos filhos afastados. E eles não queriam saber de nada, mas depois que ela faleceu, alguns deles começaram a retornar aos caminhos de Deus. Ela nem viu, mas um dia ela vai ver. Um dia ela vai ver. Eu queria dizer para você: não negligencie a sua família, não negligencie os seus filhos, não negligencie aqueles que são da sua casa, não os deixe para trás no Egito. Eu sei que você não sabe, mas o Evangelho chegou lá em casa, na minha casa, na casa dos meus pais, por uma tia da minha mãe. Essa tia, ela era extremamente missionária. E ela foi então passear lá em Belo Horizonte, que era onde a gente morava. Ela foi, não lembro o que ela foi fazer. Para você ter ideia, eu me considero adventista de berço porque eu era um toquinho. Eu nem lembro dessa fase. Eu era pequenino. E a minha tia foi lá, conversou com a minha mãe, apresentou Jesus para minha mãe, levou ela na igreja e colocou ela em contato com uma irmã da igreja que começou a dar estudos bíblicos para minha mãe. Então, assim, se tem alguém que contribuiu de forma eficaz para nós hoje estarmos na igreja, foi aquela tia da minha mãe. E ela era missionária. Ela trabalhava na obra de Deus. Mas ela perdeu a sua família. Ela perdeu a sua família. Ela perdeu seus filhos. Ninguém queria saber de nada. E é por isso que eu digo para você o seguinte: coloque a sua família nas mãos de Deus. Fala assim: Senhor, que o inimigo não tenha poder para atuar na vida da minha família, mas que o Senhor seja o Deus da nossa casa. E como Josué, você possa falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As propostas não acabam aqui com a família. Eu só quero deixar separei essa frase para você. Nenhum sucesso compensa o quê? Compensa o fracasso na família. Você está negligenciando sua casa? Está negligenciando sua família? Está negligenciando os seus? Peça a Deus: Senhor, agrega a minha casa, agrega a minha vida, agrega a minha família, salva a minha família. Mas as propostas, elas não acabam aqui. Ainda teve uma última proposta.
Antes de eu contar essa história para você, eu vou contar uma outra história. Conta-se que uma irmã da igreja, era uma irmã muito consagrada e ela não gostava de falar mal de ninguém na igreja, de ninguém. E as pessoas tentavam que ela falasse mal de alguém e ela não falava mal de ninguém. Falava o nome de uma pessoa, ela falava uma qualidade daquela pessoa. Falava o nome de alguém, ela falava uma qualidade daquela pessoa. Ela se recusava a falar defeitos das pessoas. E um dia, alguém falou para ela o seguinte, alguém tentando pegá-la numa pegadinha, falou o seguinte: irmã, e o diabo? E a pessoa falou assim: agora eu quero ver o que ela vai falar do diabo. E ela falou assim: o diabo é perseverante. O diabo é perseverante. O diabo é perseverante, gente, infelizmente. Ele não desiste fácil, não é? Do mesmo jeito que o faraó fez, ele faz com a vida da gente. Ele tenta tirar o tempo, se não dá certo, ele tenta tirar sua pureza, sua integridade. Se não dá certo, ele tenta que você não avance na fé, não tenha maturidade espiritual. Se não dá certo, ele tenta atacar os seus, do seu redor, sua família. E ele não para. Do mesmo jeito, o faraó também não parou. E a última proposta de Faraó está aqui no capítulo 10, verso 24 e 25, que diz o seguinte: então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Leva sua família, mas deixa seu dinheiro aqui. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem, que diz aí sua Bíblia? Nem um casco de animal será deixado. Nem um casco de animal será deixado. Sabe o que Moisés estava dizendo? Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos para Canaã, para a terra que Ele prometeu. Nós estamos indo adorar, mas nós vamos com tudo. Nós vamos com todos e vamos com tudo. Não vamos deixar ninguém para trás. As posses vão junto com a gente. Sabe o que é triste? Tem muita gente querendo adorar o Senhor. Tem muita gente querendo fazer a vontade de Deus. Mas quer deixar o seu dinheiro no mundo. E aqui para nós, se você tem que investir em alguma coisa, invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Lá em casa, os meus filhos, se vocês assistirem depois, eles vão ver. A gente tem uma regra lá em casa. A gente deixa faltar qualquer coisa, menos coisa de cunho religioso. E tem vezes que eles chegam assim: papai, tem que pagar o acampamento. Eu falei assim: é quanto? É tanto? Nossa! Aí eles mesmo falam assim: papai, você não fala que não falta dinheiro para as coisas da igreja? E eu falo assim: é verdade. Para as coisas da igreja, a gente precisa sempre achar um lugarzinho, porque muitas vezes a gente acha lugar para tudo quanto é coisas por aí, menos para as coisas que fazem parte do reino de Deus. A gente gasta com outras coisas, mas a gente se recusa muitas vezes a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas coisas de Deus. Eu queria desafiar você nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Não deixe o seu dinheiro para trás, mas fala o seguinte: Senhor, eu não quero deixar nem o meu tempo para trás. Eu quero ser uma pessoa pura, eu quero ser um cristão maduro, uma cristã madura. Eu quero levar a minha família comigo e, acima de tudo, as minhas posses, os meus recursos, eles estão ao seu serviço, à sua disposição. Você sabe que hoje em dia, Deus ele nos pede dízimos e ofertas. Mas dízimos e ofertas é o mínimo que Ele pede. Ele quer, na realidade, levar a nossa vida. Ele quer tomar a nossa vida, Ele quer ocupar a nossa vida. E é por isso que a proposta, deixe suas posses no Egito, não colou também com Moisés. E ele disse: nós vamos com todos.
Porque quando a gente serve a Deus, a gente serve de forma integral. E eu quero orar por você nessa manhã, aqui de sábado, mas eu quero perguntar para você uma coisa importante. Você viu aqui que o inimigo ele vai nos cercando, né? Ele tem tirado o seu tempo. Você não tem tido tempo para as coisas de Deus? Será que não é hora de você repensar? Ele tem tirado a sua pureza. Será que a sua mente ela tem sido impura? A sua mente tem ficado aqui nas coisas dessa terra? Será que ele tem tirado a sua maturidade espiritual? Você é aquele cristão que não progride, que não avança? Será que o inimigo tem tirado a sua família, tem interrompido a sua família? Ou quem sabe, as suas posses, elas estão nas coisas desse mundo e você não pensa nas coisas do reino? Eu queria desafiar você nessa manhã a se entregar mais uma vez. Talvez você já tenha feito isso, mas se entregar mais uma vez integralmente ao reino de Deus. Eu queria desafiar aqueles que quisessem dizer o seguinte: Senhor, nessa manhã eu quero entregar o meu tempo mais uma vez em Tuas mãos. Se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou meditando na Tua palavra, se eu não estou estudando a lição da escola sabatina, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero dedicar o meu tempo para o Senhor. Eu quero também ter pureza no meu coração, na minha mente. Eu quero que o Senhor trabalhe isso. Eu quero ser um cristão que amadureça, que progrida. Eu quero também, Senhor, que a minha família possa ser alcançada pelo Senhor e não fique para trás. Eu quero entregar o meu coração e a minha vida ao Senhor. Tem alguém que gostaria de falar isso nessa manhã para o Senhor? Você pode ficar em pé, se essa for a sua vontade de verdade. Se essa for a sua vontade de falar: Senhor, estou me entregando por completo. Nós vamos orar nesse instante. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Quando a gente percebe semelhanças tão grandes naquilo que aconteceu lá atrás com Moisés e com o povo de Israel, e aquilo que o inimigo muitas vezes faz hoje no nosso tempo. Querido Senhor, muitas vezes o inimigo ele sobrecarrega a nossa vida, ou essa vida cotidiana que a gente tem, fica tão sobrecarregada com as coisas dessa terra, que a gente fica sem tempo para Te buscar. Mas, Senhor, nessa manhã, nós estamos Te pedindo que isso não aconteça. Que nós possamos dedicar tempo para a leitura da Tua palavra, para a oração, para a meditação, para o estudo da lição da escola sabatina. Que possamos dedicar tempo para termos comunhão contigo, para fazer o Teu trabalho, Senhor. Querido Deus, às vezes o inimigo quer nos tornar pessoas impuras, e a gente não dá o devido valor ao Teu reino, mas nesse instante, que o Senhor possa trazer pureza de coração a todos nós. Também, ó Deus, faça com que a gente tenha maturidade espiritual. Que nós não fiquemos estacionados como cristãos, mas que a gente avance na fé, na confiança, na certeza da volta de Jesus. Querido Senhor, nós falamos aqui também sobre família. Muitas vezes o inimigo, tal qual o Faraó, está nos falando: vá você sozinho, deixa a família para trás. Mas nesse instante, querido Senhor, nós suplicamos humildemente das Tuas mãos, que o Senhor coloque um campo de força espiritual ao redor das nossas famílias, de nossas famílias. Que o inimigo não tenha autoridade, nem poder sobre a nossa casa, nem sobre as nossas vidas, nem sobre a nossa família. Que o Senhor possa nos proteger de toda obra maligna. E que, querido Senhor, as nossas posses, os recursos que o Senhor nos confia, nós também colocamos em Tuas mãos, para que sejam usados para o engrandecimento do Teu reino. E enquanto nós estivermos habitando aqui nessa terra,
que possamos viver para servir ao Senhor, para fazer a Tua vontade e para seguir o Teu querer. Nos entregamos nesse momento em Tuas mãos, te pedimos que o Senhor nos leve para casa na Tua proteção, na Tua companhia e no Teu amparo. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.